destaque, um militar da Marinha foi preso e acusado pela Polícia Federal de pilotar drones equipados com granadas para o Comando Vermelho. Essa tática vem sendo muito utilizada nas guerras da Rússia e também de Israel e é utilizada pela facção para atacar milicianos e também monitorar ações policiais. Esse militar foi detido no posto de trabalho durante a Operação Buzz Bomb, no Rio de Janeiro. Os policiais federais também cumpriram mandados de busca e apreensão em várias regiões, sendo recebidos a tiros por criminosos no Complexo da Penha. As apurações começaram após um ataque de traficantes do Comando Vermelho contra milicianos. Roberto Mota, ainda que seja necessário aguardar o avanço desse processo, das investigações, mas como houve a detenção, já há elementos que acabam indicando se tratar de uma laranja podre nas Forças Armadas, né? Enfim, não é a primeira vez, não vai ser a última, mas é preciso parabenizar a Polícia Federal por ter identificado esse militar que jogava do outro lado, né, Mota? Sem dúvida, Caniato, mas o grande problema da segurança pública do Rio não é o cabo da Marinha que opera drones lançadores de granadas. O grande problema da segurança do Rio se chama ADPF 635, aquela decisão judicial que suspendeu as operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro, exceto em casos especiais. Essa decisão foi tomada em 2020 para não atrapalhar o combate à pandemia. Ela vigora até hoje. A Polícia do Rio de Janeiro não cansa de alertar. O Rio virou refúgio para criminosos de todo o país. Inúmeras áreas novas foram ocupadas pelo crime organizado. As facções colocam barreiras nas ruas e patrulham seus territórios de fuzil na mão. O Rio de Janeiro, segundo vários policiais que eu conheço, é um barril de pólvora. E para resolver isso, esquece o drone, foca na DPF. Rápida parada, daqui a pouco a gente volta com mais notícia, debate, informação e, claro, as análises do delegado Palumbo e o Luiz Felipe Dávila para essa notícia que nós destacamos. É bem rápido, hein? 1 minuto e meio, a jato. A gente conta com você, fique por aí. Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, os assuntos mais importantes desta segunda-feira, sempre contando com as análises dos nossos comentaristas, Roberto Mota, Luiz Felipe Dávila e também o delegado Palumbo. A notícia em destaque: a Polícia Federal prendeu um cabo da Marinha por operar um drone que lançava granadas para o Comando Vermelho em algumas comunidades no Rio de Janeiro. Delegado Palumbo, queria também que você refletisse sobre essa notícia, a participação de um militar nos esquemas dessa facção criminosa no Rio. Claro que não é um caso isolado, já trouxemos informações parecidas, né? Casos similares, sempre tem essas laranjas podres que acabam traindo as corporações e traindo também a população, né, delegado Palumbo? Isso acaba manchando toda a instituição, né? A maioria é formada por homens e mulheres que não se corrompem, mas sempre tem uma laranja podre. Esse cabo aí, ele deveria pegar uma pena exemplar, porque ele está atentando contra a vida de colegas deles, inclusive, de policiais militares, civis. As facções no Rio de Janeiro, elas ficam se degradando entre si, e a polícia entra no meio, muitas das vezes. O Mota falou de um ponto muito interessante. É muito absurdo você ter uma decisão judicial impedindo as forças de segurança entrarem em determinado território. Isso é a falência total do sistema de Estado de segurança pública do país. Nós estamos num país que ele tem regras, tem uma Constituição, tem um Código Penal, tem um Código de Processo Penal. Como assim a polícia não pode entrar em determinado território simplesmente porque deram uma canetada e não se permite mais que as pessoas entrem? Enquanto aqui a gente está discutindo por que a Guarda Civil do Rio de Janeiro não tem um armamento, não tem sequer um estilingue, não sei nem se tem cacetete, talvez o Mota pode me auxiliar melhor nisso daqui, mas se tiver cacetete é para dar em camelô, né? Porque eles não vão dar em bandido, e que é outro absurdo. Enquanto a gente está discutindo isso, o crime organizado está recrutando corruptos
corruptos das Forças Armadas, das forças policiais, para pilotar um drone para atacar o quê? Granada. Ninguém, absolutamente ninguém, tem direito a aportar uma granada. Somente as Forças Armadas. Nem a polícia tem esse direito. A polícia não tem direito de portar granada, a polícia não tem direito de portar .50, mas o crime está aí, portando todo tipo de armamento. Daqui a pouco eu não vou estranhar se eles estiverem com lança-chamas. É isso, o militar pilotava drones com granadas para a facção Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Você, Luiz Felipe Dávila, queria que você refletisse sobre essa situação que envolve a cooptação por parte dessas facções que acabam seduzindo, inclusive, militares das Forças Armadas, muitas vezes policiais que integram as forças dos estados, Polícia Militar, Polícia Civil, até Guarda Civil Metropolitana, teve um caso aqui na cidade de São Paulo. Enfim, Dávila, é um desafio que envolve também a necessidade de você investigar as forças de segurança. E o Mota certa vez refletiu sobre isso aqui no programa, dizendo, peraí, não é porque o cara não ganha o salário que ele acha justo ou adequado que ele deve se corromper. Na verdade, ele fez isso por decisão dele, pura e simplesmente, né? Exatamente, decisão dele, e muito baseado em pessoas que não têm caráter, não têm convicção, não têm esses valores. E aí é facilmente seduzido pelo dinheiro. Como o Mota já sempre coloca aqui, a questão de servir ao exército, servir à polícia é uma questão de vocação e convicção. Você precisa ter vocação e convicção. Se não tiver, é facilmente seduzido por esse dinheiro sujo do tráfico de drogas. Agora, eu quero parabenizar o Mota, porque o Mota é um dos poucos jornalistas que enfatizam a importância de acabar com essa DPF 635. Por quê? Porque, na verdade, criou-se um Estado dentro do Estado. Dentro do Estado do Rio de Janeiro tem o Estado do crime. Esse território é controlado pelo crime. E é controlado pelo crime respaldado por uma decisão da justiça. É uma das coisas mais inacreditáveis que existem hoje de aberração no nosso sistema judiciário. Imagina só vocês que tem uma ordem judicial que protege um território controlado pelo crime. Mas de onde é que já se viu um negócio desse? Como é que pode tolerar um absurdo desse? E não é de hoje. Há 4 anos isso. Como é que ninguém fala nada? O Mota é uma das poucas pessoas que toca nessa ferida. É uma coisa inacreditável. Nós deveríamos estar fazendo campanha nacional para acabar com essa aberração, porque cada mês que passa, não é cada ano, cada mês que passa, o que acontece é que vai ser mais difícil desmantelar o crime organizado que controla essa parte do Estado brasileiro. Isso aqui é um mini México dentro do Rio de Janeiro. É isso que acontece. É um lugar que quem controla o território é o crime organizado e a polícia não pode entrar. Como é possível um negócio desse? Nós precisamos não só ter essa indignação, mas nos revoltar e nos mobilizar para acabar com essa aberração jurídica de proteção a um território controlado pelo crime organizado. Pois é, acho que depois dessa fala do Luiz Felipe Dávila em relação à defesa do Mota para a questão que envolve a DPF das favelas, Mota, tem vários outros especialistas em segurança pública que fazem coro a essa sua defesa e pedem a retirada desse dispositivo que, salvo engano, foi determinado por um ministro, né? Falta, inclusive, a apreciação do colegiado. Me lembro que não faz tanto tempo, algumas semanas, inclusive, autoridades do Rio de Janeiro fizeram cobranças nesse sentido, né, Mota? É verdade, é verdade. Eu não faço nada mais do que trazer uma mensagem que é repetida com frequência pela Polícia do Rio de Janeiro, por integrantes do Ministério Público e até pelo governador. Ele já falou sobre isso. E me espanta, muitas vezes, que assuntos relacionados à segurança, que têm muito menos relevância do que isso, recebam grande destaque. E esse assunto, que é gravíssimo, fica relegado ao segundo plano. Eu confesso até aqui, aí eu vou abrir meu coração, confesso a minha frustração com o nosso tão conservador Congresso Nacional,
que não percebe o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Eu vejo muita gente criticando o Rio de Janeiro, que é, na minha opinião, o lugar mais lindo do planeta. É uma cidade maravilhosa. Quem não conhece o Rio de Janeiro, vá um dia no Rio de Janeiro e você vai ver que maravilha que é aquela cidade. E eu vejo muita gente criticando o Rio de Janeiro e sem ter conhecimento disso, criticando o governo do Rio de Janeiro, criticando a polícia do Rio de Janeiro, sem saber disso. Não faz muito tempo nós demos aqui uma notícia de que traficantes da comunidade da Rocinha tinham montado lá uma espécie de spa para criminosos vindos de outros estados. O sujeito alugava lá um espaço e ficava lá no refúgio dele. A polícia do Rio de Janeiro já cansou de capturar criminosos de outros estados. Se eu não me engano, a mais recente foi de um criminoso, não sei se foi do Amazonas ou de Fortaleza, que daqui do Rio de Janeiro, de uma comunidade do Rio de Janeiro, comandava os seus negócios lá, ordenava execuções, tudo daqui. Então, esse cenário foi criado simplesmente após a DPF das favelas, é isso? Exatamente, exatamente.